Tem uma época do mundo, da história da humanidade, a gente vê em filme, novela, que o médico era um para tudo. Tudo se resolvia com um único médico. É o que hoje a gente chama de clínico geral, mas de uma outra maneira. Depois vieram os especialistas. E uma das especialidades, inclusive, é o médico de família. Mas hoje, independente da especialidade, normalmente, um bom profissional te olha integralmente. Não tem mais tratar só o estômago, só o fígado, só a garganta, e sim aquele ser humano que está com um problema ali em uma parte do corpo. Estou falando tudo isso porque hoje eu tenho um médico aqui, gente. Dr. Luiz Garcia, que a princípio é um médico de família, eu o conheci como médico de família, inclusive atendendo em unidade básica de saúde, famoso postinho, mas agora é um médico especialista em obesidade. Isso. E aí eu com esse peso vou entrevistar um médico especialista. Eu devo ser ou muito corajosa, né? Ou, sei lá, devo estar querendo alguma coisa com você, talvez uma permuta, alguma coisa assim, né, Luiz? E não é de hoje, né? A gente conversa faz tempo, né? Faz tempo que a gente conhece, ainda não conseguiu me emagrecer. Vai dar certo. Então, acho que a propaganda é contra, não. Luiz, qual que é a diferença entre essa transição que você fez de ser um médico de postinho, que é o médico de família, é o que atende tudo? Sim. Não é o clínico geral, mas é o que atende tudo. E hoje estar com uma clínica especializada em combate à obesidade? Acho que isso tem muito a ver. Primeiro, olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Aqui não tem muito isso, não. A gente já entra direto no assunto. Não, mas eu faço questão de... Porque a nossa história é antiga, né, Lu? Muito. E eu estava devendo vir aqui, não estava fácil a gente encaixar os horários e tudo, então eu estou muito feliz, assim, acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Mas que você anda difícil, você anda difícil. Então, eu sei. A clínica que está esse sucesso todo? Graças a Deus, está um sucesso muito grande, a gente está crescendo muito. Já são 5, quase 6 anos, né, nessa área, né, Lu, que eu passei, de fato, na medicina privada, que hoje o meu foco é tratamento da obesidade e reposição hormonal. Mas vamos lá, vamos responder a sua pergunta, falar da medicina de família. Medicina de família e comunidade é uma especialidade médica na qual eu me formei na faculdade, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio, em 2011. 12 e 13 eu fiz a minha residência médica e me especializei como médico de família, num postinho, numa clínica da família lá no Rio. Eu gosto muito, tem várias formas da gente explicar a atuação do médico de família. Que especialidade é essa? As pessoas perguntam muito, é aquele médico antigo lá que ia nas casas, porque é uma vertente, o médico de família faz visitas domiciliares. Atende de tudo. A gente tem, inclusive, o programa, que eu acho que é um dos que mais funcionam, de fato, que é o programa Saúde da Família. Né? Ele é muito efetivo e ele faz a tal da medicina preventiva, né? Exato. Ela atua desde a prevenção até, de fato, a reabilitação, né? As diversas áreas da saúde. O programa, e depois ele vai virar estratégia, né? Estratégia de saúde da família, que é algo muito, quando a gente pensa lá em formação de sistema público de saúde, é algo muito maior. Até questão de repasse, estruturação, isso tudo lá no SUS. É um programa agora que chama Estratégia tão amplo que tem assistente social... Né? Exato, tem a equipe é multiprofissional. Multidisciplinar, como vocês gostam de falar. E o médico de família é um integrante, é isso aí, é um integrante dessa equipe. Mas é o profissional que tem essa visão. Eu gosto muito de uma definição que é da Barbara Starfield, que é uma pesquisadora americana, em que ela fala que o médico de família é responsável por resolver de 80% a 85% dos problemas de saúde da população. E por que eu gosto dessa definição? Porque as pessoas gera muita dúvida, mas o que o médico de família faz? Qual que é a especialidade dele? Isso varia de acordo com o local que você está, de acordo com a prevalência das doenças, né? O que é mais comum naquele ambiente. Geograficamente por exemplo, um médico de família no Brasil, a atuação dele é completamente diferente de um médico de família na Nigéria. Por quê? Porque as doenças, o que acomete a população, a saúde da população é diferente em regiões diferentes. E assim a gente está falando do estado de Barreto, estado de São Paulo, para interior do Ceará. Também vai mudar bastante. Ali, né, existem muitas nuances que hoje, globalmente, quando a gente vem para dentro do país, para dentro do estado, cada vez vai ficando mais homogêneo, né? Que as doenças crônicas crescem muito, a gente vem, de certa forma, vencendo as doenças infecto-parasitárias, as infecções,
Digo de certa forma, porque acabamos de tomar De um vez em baile quando aí, né? volta uma aqui, né? Isso, opa, o que parecia que era uma bobeira. Tem um parênteses, eu acho muito engraçado, Lu, o desenvolvimento tecnológico. Homem descobriu um planeta X, um micro-organismo que pode justificar a vida naquele... Aí vamos lá mexer no... Não mexe nele não, deixa ele lá. Cara. A gente não sabe o que vai acontecer, o que isso vai causar na gente, né? É. E aí a gente fica igual, caindo... assim, é uma comparação boba, mas ao mesmo tempo pertinente, aquela história de trazer uma planta que vive numa região da África para plantar no fundo da minha casa e aquilo... Os caramujos. É isso que eu ia falar, esse exemplo da nossa cidade. Os caramujos. Né? Mas tudo bem. Mas aí a gente vai abrindo. O médico de família é isso. Então ele lida ali com 80% a 85% dos problemas da saúde da população. E aí, ele é o especialista que vai no SUS, que o SUS está desenhado para isso, para que ele atenda no posto de saúde, no postinho. Isso tem a ver, por exemplo, com a minha vinda para Barretos. Eu sou do Rio, né? Eu vivi a maior parte do meu tempo no Rio de Janeiro. Todo mundo acha que, inclusive, você é carioca. Mas você é do Rio, não de Janeiro. Eu sou do Rio. Eu adoro esse seu mote. Eu sou do Rio Grande do Sul. Esse sotaque, lógico, que fala que você é do Rio de Janeiro. Eu sou ariano. O sotaque é carioca, Luiz. Total. A minha identidade cultural... Olha que legal. É a primeira vez que... Eu até fiz uma pausa, porque é a primeira vez que eu vejo isso mudar. E a Manu, minha esposa, fala muito disso, né? Que eu tenho ficado muito barretense. E tenho mesmo. Agora o teu sotaque aqui na nossa conversa voltou. Mas eu já vejo que tem momentos que você vai... Ele vai diminuindo. Daqui a pouco você está soltando um porta bem torcido. Será que vai sair? Em música, cantando, às vezes sai, viu? Às vezes eu imito o cantor, a Manuela... E eu não vejo. A Manuela morre de rir. Mas é isso, eu já tenho um filhinho barretense. Eu estou aqui em Barretos desde 2018, vai completar acho que 7 anos. Então vai mudando muito, que foi o que aconteceu no Rio. Eu vivi no Rio dos 10 aos 35 anos de idade. O teu sotaque é carioca? Para o barretense, para os meus amigos cariocas, o meu sotaque já está mais parecido com aqui do que lá. Olha que louco, né? Mas é isso, eu nasci no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo, que é uma cidadezinha logo depois de Porto Alegre, quando você vai pegar ali para subir a Serra Gaúcha. Com o sotaque fortíssimo do Sul. Então, como eu falo barretense forte, lá eles falam o gaúcho mais profundo como Barretos. Exato. Tem o sotaque paulista interior. Exato, né? É isso aí. E aí a minha história vem isso. Eu estava falando da minha formação na residência e assim eu fui preceptor da residência de medicina de família lá no Rio, pela Secretaria de Saúde. O que é o preceptor da residência? Seria como se fosse o professor dos residentes. Ele é responsável pela formação em serviço ali do residente. É o Bedel. Não sei o que é isso, mas deve ser. É o Bedel dos residentes. É o Bedel dos residentes. E fico 5 ou 6, acho que 6 anos de preceptoria lá no Rio, até que eu sou convidado pela Fundação para a residência de Barretos, e foi por isso que eu vim para cá. E aí eu fiquei 2 anos atuando como médico de família, como preceptor no postinho do Derby. Quando o hospital, a Fundação Pio XII Hospital de Amor, pegou assumiu os postinhos para fazer postinhos. gestão. Exatamente. E aí, nesses postinhos, a gente passa a ter o médico de família atuando na equipe de saúde da família. Aí você tem o especialista, isso que é legal. Né? Porque a ideia, a estratégia é que ele, de fato, a equipe de saúde seja resolutiva em até 85%, 90% dos problemas de saúde da população. O que eu costumo dizer? Se eu tenho uma dor nas costas, eu tenho que procurar o ortopedista, o neurologista, o nefro. Você não tem que saber, você tem que procurar o seu médico de família. Ele vai avaliar, em até 80%, 85% dos casos, isso vai se resolver ali, na atenção primária, né, com o médico de família. Quando há a necessidade, aí sim, de uma investigação, de uma avaliação, ou o tratamento passa pelo especialista, que o médico de família encaminha para o especialista. E aí vivi esses 2 anos lá no postinho do Derby, quando eu saí da fundação, já apaixonado de verdade por Barretos, pelo estilo de vida aqui. Eu sempre falo, aqui não tem trânsito. Por mais que tem piorado nos últimos anos. Mas são horários muito pontuais. Você tem 15 minutos de trânsito. E dura 15 minutos, meia hora, quando você imagina está chovendo. 1h30 todo dia para você chegar no trabalho, para você voltar para casa. Se você morar relativamente perto. Não, e assim, o trânsito intenso dura 15 minutos, meia hora, no máximo 40. Mas o trânsito, você não fica 15 minutos no trânsito. Eu comecei a dar razão à Manuela de estar ficando muito barretense quando eu me peguei reclamando na rotatória.
Gente, mas tem 3 carros na minha frente que não anda. Estou aqui tem 47 segundos. Mudou. Eu morei um tempo em Niterói, Lu, e é muito engraçado assim, porque o trânsito de Niterói hoje, ele é totalmente voltado à ida para o Rio e à volta, né? A ponte. Não exatamente a ponte. A chegada na ponte é muito pior do que a ponte em si. Niterói mesmo. E eu morava muito perto. Só que, enfim, eu morava a 2 quarteirões da avenida que dava acesso à ponte, lá Roberto Silveira. Eu gastava, às vezes, se eu saísse 5 minutos mais tarde, 30 minutos na minha rua. Eu saía com o carro da garagem, aí não dá pra gente aceitar isso. Eu saía com o carro da garagem e ficava na calçada, assim, esperando a minha vez de conseguir chegar na rua. Aí conseguia chegar na rua, eram 2 sinais, 2 semáforos, farol, né? Que é farol. Semáforo. É semáforo. A gente chama de sinal no Rio, né? Mas eram 2 sinais até se chegar na Roberto Silveira. 2 quarteirões, 30 minutos. Não é vida, não dá. Então, essas coisas já tinham me ganhado muito aqui em Barretos. Então, quando eu saio lá do Dérbio, não. Fora o povo que te chamava nos postinhos também, né? Você então, ganhava de tudo. A atenção primária o que levavam para você gratificante. No postinho eu de já presente? Ganhei. É muito legal, assim, ó. Porque, por exemplo, aqui quando a gente fala galinha, porco, soa comum para Barretos. Então, e aí, lá no Rio a gente falava, você vai ser médico de família, você vai ganhar porco, você vai ganhar galinha. Lá a gente não ganhava isso. Mas eu já ganhei. Aí, muito curioso, não foi nem no posto de saúde, foi numa emergência de noite. Um balde de siri. Siri? Em Barretos? Não, lá no Rio. Lá no Rio. Eu falei, esse é curioso pra gente aqui, né? E foi muito legal, assim, porque foi um paciente que eu tinha atendi ele normal, voltou lá, tava bem, tava feliz. Aí ele só me perguntou, doutor Luiz, você gosta de siri? Eu falei, gosto. E ele não falou mais nada, e foi embora. E aí ele chegou lá de madrugada com um baldão de siri, assim, ó, doutor Luiz, pesquei agora pro senhor. Vivos? Não, seria vivo. Se né? mexendo ainda. Você pesca ali com pulsar, ele fica lá mais um tempão vivo, né? Vivo! No meio do pronto-socorro, gente, o que eu faço com isso? O que você fez com isso no meio de um ambiente então, tem que ter higienização? Então, louco. Eu liguei para minha mãe morava perto ali, lá na ilha. Minha mãe foi de madrugada, sei lá, 1h da manhã. Eu levantei minha mãe foi lá buscar para não ficar lá. Não tinha como deixar lá, né? Levou para casa. Nem você poderia comer esse siri depois, porque ele estaria contaminado. Então, mas acontece essas coisas. E aqui a gente ganhava bastante presente. Aqui eu ganhava muito quitute, viu? Muito. Eu ganhei muito compota, né? Essas coisas os pacientes levavam muito lá no derby. Ovo eu já ganhei, viu? Já ganhei também, ovo. Mas vamos lá. E aí, termina esse período de 2 anos, que é o do preceptor, né? Que é um contrato, é isso? Isso, lá com a fundação. Aí você resolve ficar em Barretos. Aí foi uma escolha. E por que você não renovou o contrato e resolveu ir pro particular? Para ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Para ficar rico, milionário, né? Isso aí que as pessoas acham que... Né? Porque no postinho você não ia ficar rico, então você foi abrir tua clínica para ficar rico. Na verdade, aí eu começo a encontrar o meu propósito de vida, de fato, e que faz todo sentido na minha história como médico. Lá atrás, Lu, na minha formação... Bom... Eu entrei para a faculdade, eu não fui um adolescente que ficou fosforilando muito carreiras, né, o que ia fazer. Eu sou filho, meu pai é engenheiro civil, minha mãe foi professora de matemática, mas quando meu irmão mais velho, 1 ano mais velho que eu, nasceu, ela parou de dar aula, tirou licença, nunca mais voltou. Somos em 3 lá em casa, né? Escadinha, um atrás do outro. 1 ano, não dá 2 anos de diferença. Dá para entender por que ela não voltou mais, né? Ela tirou licença com meu irmão, eles moravam em Belo Horizonte. Aí logo meu pai se mudou para São Leopoldo. Ela já foi para lá grávida. Então eu sou um gaúcho concebido em Minas. É muito louco. E aí depois não voltou mais. Não deu mais. Foi aquela licença especial lá que ela tinha e... Enfim. E aí eu me perdi, mas a gente ia falar alguma coisa. Aí você abriu o consultório depois de 2 anos para ficar rico. Exato. Aí eu vinha lá. Aí você falou, não, eu encontrei o meu propósito. É isso. Que é uma palavra que está na moda também. Chega ao seu propósito. Missão, vamos trocar por missão para não ser Pronto. tão Então, modista. missão era lá atrás, porque são cíclicas, né? É muito legal. E é isso, eu encontrei o que fazia sentido. Porque quando eu escolhi medicina, a única coisa que eu sabia explicar, por que você quer ser médico? Eu sou o primeiro médico da minha família. Não era, pelo sacerdócio, porque eu vou... Fazia muito sentido para mim, porque eu vou ajudar as pessoas. Eu não sabia o que ia acontecer, o que era isso, eu não conhecia a medicina. Mas é a forma com que eu vou ajudar as pessoas. E foi assim que eu entrei na faculdade. E aí eu queria ser cirurgião.
Logo descobri que não era exatamente isso, porque eu ia ficar muito restrito à cirurgia, centro cirúrgico. E eu fui, durante a faculdade, Lu, descartando as especialidades. Essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero. Ginecologia e obstetrícia me fez muito sentido, e hoje eu atuo muito nessa área de saúde da mulher, inclusive. Mas eu ia vendo que não é que eu não queria, é que uma excluía a outra. E foi quando eu descobri a medicina de família. Eu fiquei, opa, existe uma especialidade médica que não é só um médico sem formação, que eu vou me formar em especializar em ajudar as pessoas. Que no final das contas é assim que eu vejo o médico de família. É o médico que está próximo, que dá a mão. Não que os outros não deem, mas é que ele estuda e se especializa em fazer isso. Luiz, até hoje, deixa eu te interromper, se fazer uma pergunta que me impressionou muito a primeira vez que eu fui no consultório. Uhum. Até hoje você levanta e vai receber o seu paciente na porta e pega na mão e abraça? Isso, exatamente. A consulta começa assim. Isso vem do médico de família? O Total. médico precisa tocar no seu... Isso. Porque o que a gente mais reclama no postinho é... O médico não sai da sala. Nem levantou da cadeira. Ô Lu, a gente vai ficar aqui a tarde inteira contando história. A minha residência, vamos lá, o cenário... Eu tosso, toda vez que eu te encontro eu tenho que tossir. Então eu falo, tá chiando. Mas você não tá chiando. Hoje eu não tô chiando. Tá muito bem, graças a Deus. É que eu tenho asma, gente, tem que explicar isso. Isso. Eu tenho asma e a gente já se encontrou várias vezes em público, em eventos sociais, que eu estou tentando disfarçar que eu tô em crise. Ele chega e fala, você tá chiando? E a minha língua não cabe dentro da boca. Você tá chiando, teu peito, como é que tá esse peito? Só falta ele tirar um estetoscópio do bolso assim e já começar a examinar. Porque você, então, voltando ao ir à porta... É o ajudar as pessoas, é o cuidado com as pessoas. Você é este ser humano... Essa é a minha essência. Que é preocupado com a saúde alheia. É isso que me toca, é isso que me fez médico. Lá atrás eu nem sabia o que era ser médico, não estava muito na minha vivência. Mas eu sabia que assim eu ia ajudar as pessoas. Isso me fez muito sentido. Enfim, e aí eu lá excluindo as especialidades na faculdade, poxa, aqui eu consigo ajudar todo mundo, de fato, ver o que eu quero. Ter um olhar, de fato, integral para as pessoas, e não só para a doença. E é assim que eu faço hoje. Hoje eu acho que eu vejo isso assim, muito claro como o meu maior diferencial, acho que é a minha maior virtude na saúde privada também, que o carece de amor disso. Também tem essa pegada, né? Dos médicos tem como não enxergarem filosofia, doença. exatamente, tem como filosofia. E, como é a filosofia da instituição, os médicos de família estão ganhando muitos cargos de coordenação. Eu vejo muito dessa forma no hospital, né? Gerindo setores. Por quê? Porque isso é papel, isso é da especialidade do médico de família, parte gerencial. Porque ele traz esse olhar para todo o setor, para todo o hospital, que tem tudo a ver com a filosofia do Hospital de Amor, né, da Fundação. Eu acho muito legal. A Manuela, inclusive, minha esposa, era coordenadora do CIA, né, do Pronto Socorro Oncológico, e a formação dela é toda em medicina de família. Né? Faz muito sentido. Você foi para essa medicina particular e aí resolveu trabalhar com obesidade, ou combate, ou tratamento. Eu gosto muito de me posicionar como tratamento da obesidade. Hoje é tratamento da obesidade e reposição hormonal, né? São os carros-chefes. Mas por que eu gosto muito de me posicionar como tratamento da obesidade? Porque, por ser médico de família, eu sou especialista nisso. Por que eu sou especialista? Porque a obesidade e as deficiências hormonais estão nas questões mais prevalentes da população. A ponto de ser uma pandemia hoje? Sim. Hoje a gente já pode falar assim. É que falar em pandemia remete à Covid, à febre tifoide. Não era febre tifoide. Peste negra. Peste negra lá. Enfim, a grandes, né, todo mundo morrendo. E vivemos a era, na verdade, das doenças crônicas. E sim, a obesidade é o carro-chefe dela. E hoje o mundo inteiro ganha peso e tem entrado em obesidade, né? A população, porque antes, há uns tempos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, a gente tinha a ideia que os países desenvolvidos sofriam mais com as doenças crônicas já e entravam na era da obesidade, e os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, morria muito mais por questões infecto-parasitárias, as infecções. Uhum. Inclusive de fome, né? Inclusive exatamente. O contrário da obesidade, a falta de comida. A desnutrição. Graças a Deus, no nosso país, até por desenvolvimento tecnológico,
não julgo que isso passa tanto por uma questão política, igual gostam de se tensionar muito por um lado e para o outro. Mas é uma questão de evolução, de desenvolvimento de tecnologia do país como um grande produtor de alimentos, por mais que muito para o exterior também, mas muito para a gente, né, diversos acessos. Só que o acesso fica muito ao alimento ultraprocessado, pobre em nutrientes. Aí é que tá. A gente fala de país com desnutrição, a gente pensa na década de 80 do Nordeste, Isso. ou mesma década de 80 na África e década de 90 na África. E a gente não pensa que uma pessoa obesa pode ser desnutrida. E a gente entra na era dos obesos subnutridos, com certeza. Este é o ponto, porque a nutrição não tem a ver só com a quantidade de calorias e com peso, né? E o estereótipo era esse. Era o menino, né, lá, africano, magrelinho, agora, as costelas parecendo os indígenas, que a gente os indígenas a gente viu muito. Né, aquilo uma exposição muito grande de uma comunidade indígena. Aquilo é a gente voltar à década de 80, de 70, né? É muito triste, assim. E a fome é algo presente no nosso país, mas a obesidade também. E dentro da obesidade, a desnutrição vem junto. E aí tem crescido muito o conceito da obesidade sarcopênica, que é a pessoa que tem... Às vezes ela nem é tão gorda, não é volume, ela não está tanto acima do peso, mas ela tem uma massa muscular muito diminuída, por N fatores. Menopausa na mulher vai levar isso, a andropausa, a redução da testosterona no homem também vai levar isso. Olha a importância da reposição hormonal. A busca desenfreada pelo corpo perfeito, pela magreza, por perder peso a qualquer custo, vai levar isso, principalmente com as restrições alimentares, as dietas loucas que sempre existiram, as dietas da moda. Do ovo, da clara do ovo. A moda ovo. que não deixa de voltar, ou que passa por tudo isso, é cortar carboidrato. Né? E agora é a tal da dieta restritiva, como é que chama quando eu não como nada? Como é que dieta chama? cetogênica. Jejum intermitente. Exato. Jejum que dura 24, 48 horas. E é muito louco. É muito louco. Porque, olha só, fala de jejum intermitente, que é algo que eu gosto, o problema é como ele é feito. O jejum intermitente, por que ele ganha tanta força? Porque ele veio de um prêmio Nobel, de algo muito científico, muito claro. Mas as pessoas fazem jejum ele foi totalmente pelo TikTok. deturpado, totalmente deturbado. Quer ver? Ó, primeira coisa, jejum intermitente não se faz pulando o café da manhã. Isso não está na nossa biologia, né? Eu falo a nossa cronobiologia, a biologia relacionada ao tempo, né? Como o nosso organismo funciona ao longo do tempo. Dia, noite, tarde, manhã, isso tudo. Nós somos seres diurnos, nós fomos feitos para nos alimentarmos mais durante a manhã, até o almoço, e não nos alimentarmos depois que o sol se põe. É assim que vem nosso processo evolutivo lá de trás. E aí, a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, comida, alimentos processados. Cada vez os nossos hábitos são mais sedentários, menos esforço físico no trabalho, no dia a dia, e a gente se alimenta de mais calorias. E o boom é à noite. Sim, aí veio a moda do jejum intermitente. Que o iFood me oferece mais opções. Aí você está falando de sedentarismo e de sedentarismo e de alimentação à noite, eu já penso direto no iFood. Lógico. Porque eu não levanto do sofá nem para fazer a comida. Exato. Eu só levanto para pegar. E é a hora do eu mereço. É a hora do eu tô mereço. Cansado, mas eu trabalhei tanto. E isso é aí já fatal. que vai pedir um lanche, pede também um refrigerante, o combo, a sobremesa, o combo porque já por mais R$10, o McDonald's nos ensinou direitinho, né? Ou a cervejinha, agora o vinho, né? Que agora o boom é o vinho, né? O vinho que está na moda. Mas é uma taça de vinho. O povo está tomando 2 garrafas por noite. Então é o exagero, né? Total. E tem muita coisa aí. Não que eu saiba disso, eu ouvi falar. Eu vejo que o pessoal faz. Eu sou uma jornalista que faz pesquisa. Não que eu viva. É que é pesquisa de campo, né? Eu mereço toda sexta-feira. Você vivencia ou no sábado, no boteco com o pagode. Imagina, não é a já cara da passei em Luciana. frente e vi aquele povo lá que eu nem conheço. Ô Lu, mas então, um bom café da manhã burla isso. Por quê? Quando eu tenho um café da manhã rico em calorias, principalmente em proteínas, eu quero ali um teor, às vezes, de até 40% das calorias daquela refeição em proteínas. Eu consigo
estimular a saciedade ao longo do dia todo. Está muito na moda falar de leptina e grelina, hormônio da fome e hormônio da saciedade. Leptina é hormônio da saciedade, grelina é hormônio da fome. Por conta lá da tal das canetinhas emagrecedoras, dos medicamentos para tratamento da obesidade. Olha que forma simples. Claro que ele não tem o efeito da caneta, mas é combinar as coisas. E eficaz de eu controlar a minha saciedade. O café da manhã é rico em proteínas. Isso não sou eu que estou falando. Existem estudos científicos robustos mostrando que quando eu tenho um alto aporte de proteína no café da manhã, a minha grelina segue controlada, baixa até a noite. Até parte da noite. O indivíduo que come melhor no café da manhã, ele tem menos vontade, desejo de alimentos de alta densidade calórica doce. Agora, vou te falar uma coisa. É claro que indivíduo é individual e os comportamentos são individuais. Eu, por exemplo, depois que eu tive o tratamento de câncer, que você sabe que eu tive, meu apetite, meu organismo, meus hormônios, tudo mudou. Tudo mudou. Eu não comia doce, hoje eu tenho desespero. Às vezes eu tenho que me segurar mesmo, para não sair comendo doce 4 horas da manhã. É muito individual mesmo. Mas você me ensinou 2 coisas que eu faço até hoje. Não sirvo de exemplo porque não emagreci, tá, gente? Mas a qualidade de vida mudou muito. Uma é o ovinho no café da manhã, você me ensinou, e a outra é refeição com salada. De preferência antes, né? E vicia. Você fazer um pratinho de salada antes, porque você já começa a Aí tem estimular nutricionista que fala que metade do prato tem que ser salada, e tem você que fala que é melhor comer a salada antes. São estratégias. Mas comer a salada, quando eu não como, eu passo 2 dias sem comer salada, porque eu estou viajando, ou porque é festa peão, e lá não tem salada mesmo. O organismo sente. Nossa, a primeira coisa é o intestino, né? Começa a funcionar. Muda completamente. A qualidade da minha pele mudou a partir do momento que eu pus saladas e legumes na minha refeição. É impressionante. Muda muito. Quer fazer seu intestino funcionar bem? Cara, receita aqui para todo mundo, assim, para quem não tem doença intestinal, claro. De novo, indivíduos são individuais. Exato. Né? Nada aqui, né, são estratégias de bons hábitos. Né? Nada aqui é consulta grátis. Não funciona. Quem dera funcionar assim. A vida do médico de família, pensando em estratégia populacional, seria muito mais fácil. Mas isso é para todo mundo. A alimentação precisa ser rica em fibra, daí as saladas, frutas, principalmente as frutas com bagaço também, mas salada. Se você tiver salada, alface, vamos no simples para o brasileiro, alface, tomate, no almoço e no jantar, e beber bastante água, 2 litros já te dá muito mais resultado. Existe cálculo pelo peso, pelo quanto gasta, um monte de coisa, muito complexo. A gente colocar uma regrinha ali, em média, de 2 a 3 litros é muita água. Já é suficiente para você ter um bom trânsito intestinal. Tratar o intestino é muito mais que isso. Hoje a gente fala muito na flora intestinal. Então, os probióticos, né, os pré-bióticos e os probióticos ganham aí muita importância. A gente já fala no funcionamento do intestino como segundo cérebro. Tal é a complexidade do intestino para o nosso organismo. Ele não está ali só para passar as fezes ou para absorver nutrientes, assim, simplesmente. A flora intestinal é muito importante. Mas se eu mantenho uma alimentação rica em fibra e me hidrato bem, hidratação é água. Com certeza, assim, para 90% das pessoas já vai manter um bom hábito intestinal. É bom você repetir isso. Hidratação é água. Exato. Não é água na composição do que eu estou bebendo, não. É água pura, isso igual aí. A nossa aqui da água canequinha. Não é assim, eu tomo cerveja, doutor, tomo chopp. Chopp, 90% do chopp é água. Não, cerveja ainda é diurético, né? Todo mundo fala isso. Refrigerante eu nem falo, porque tem gente que troca água pela Coca-Cola. Demais. Posso falar Coca-Cola, porque eu tô do YouTube, não tô nem aí, ela não vai me patrocinar mesmo. Mas tem gente que troca e fala, mas eu tomo 2 litros de Coca-Cola por dia. E acha comum, mas é Coca Zero, então não me engorda. É interessante, assim, o meu vídeo, eu não sou, você já, né, foi minha paciente, você sabe bem disso, eu não sou um médico muito a favor das restrições, do não pode. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a outra coisa que está muito na moda é o tal do equilíbrio. O equilíbrio não pode tudo, né? Tem que tomar cuidado disso. Mas sim, de um equilíbrio saudável de fato, de o que 2 litros de refrigerante por dia. O meu objetivo final é qualidade de vida. Não é equilíbrio. Por que eu estou falando disso? Não é. O refrigerante é a única coisa que eu falo em restrição, que eu falo, único que eu falo. O ideal é não tomar. Nem o zero. Não, nem o zero.
E esse é o meu vídeo. Eu falo de tanta coisa nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram. E o meu vídeo mais viralizado é o que eu falo do refrigerante. Exatamente isso. Não, refrigerante a gente tem que cortar. As pessoas buscam muito a restrição como saída para o controle do peso, para o controle da obesidade. Não vejo dessa forma. Com o refrigerante eu vejo porque ele é muito mais tóxico, muito mais danoso do que só caloria. Então o zero não resolve. É só olhar o rótulo e ver o tanto de produto que tem ali, né? Exatamente isso que eu falo. Você lê os ingredientes, dê uma lista enorme lá, gigantesca, está entrando numa furada. Agora, você, então, falando da transição, você sai e você me diz agora coisas muito aceitas pela sociedade que se tornaram óbvias. Uma delas é, o intestino é o segundo cérebro, né? Só que você vai para uma área, ou melhor, para uma linha que é extremamente polêmica e que muita gente combate. Se eu for para as redes sociais falar de sorologia, falar de hormonoterapia, Isso. tem muita gente falando palavrão aqui, mas descendo o cacete, falando Exato, charlatanismo, exato. isso não tem estudo comprovado, isso aí é para arrancar teu dinheiro. Como é que você reage a isso? Aí em paz, assim, porque não me atinge, não é o que eu estou fazendo. E eu entendo o lado que bate muito na soroterapia, né? Por exemplo, é um termo que eu não uso. Eu falei trabalho sorologia, não, é outra coisa, é soroterapia, coisa, né? Que é a terapia através de soros. Eu também, de vez em quando, esse eu conceito, que gosto das palavras, eu também me atrapalho com elas, tá? É termo médico, né? Mas esse conceito de soroterapia não é. Soroterapia não existe. Né? É um conceito, também na minha opinião, olha lá, que vai muito mais pro lado de quem bate, tá certo? Conceito inventado e muitas vezes para vender por vender, é isso mesmo. Não é isso que eu vejo fazer sentido. Existem evidências científicas da suplementação de vitaminas, substâncias antioxidantes, diversos minerais, né, para melhora metabólica pela via endovenosa, existem. Não é a produção, como dizem, porque tem uma que eu gosto também desse jargão, que é isso aí é a produção de um xixi caro. Exato. Não exato. é isso. Realmente parte daquilo fica no nosso corpo. Desencadeia as reações metabólicas que precisam ser desencadeadas, que muitas vezes são limitadas pela estilo de vida. Deficiência, eu vou pôr essa deficiência até entre aspas ali, tá? Uma deficiência que não é muitas vezes um exame de sangue, até porque o exame de sangue não seria o maior exame para dosar a maioria desses ativos, né? E eles que vão mostrar ali diferença. Mas não é resolução de todas as questões, né? Soro para melhorar a imunidade, soro que vai melhorar o seu soro. Seu sono, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, teve uma época aí, inclusive na festa do peão, eu vi isso ano retrasado. Todo mundo fazendo fila para tomar B12. Então, quando não, eu vamos tomar B12, aí à noite toma uísque, toma cerveja, toma não sei o quê. De dia toma B12. Então, gente, decide o que vocês querem tomar. E muito mais é o intuito. Não, é que eu estou fazendo aqui um detox, um que vai proteger o meu fígado e eu posso arrebentar ele. Quando eu crio essa ideia, eu tô causando dano. Porque não, ele não vai blindar a libação alcoólica. O que é libação alcoólica? É quando, de fato, eu ingiro uma carga excessiva de álcool, que não precisa de muito exagero, precisa ficar muito bêbado para isso não, né? Que pode ser extremamente tóxica para o meu organismo, que tem potencial agudo ali, por exemplo, de fazer uma pancreatite. Isso pode acontecer. O que eu brinco? E todas as vezes que a gente bebe e fica bêbado, você está sujeito a ter uma pancreatite alcoólica. O que eu sempre gosto de falar? É que Deus é muito bom, acaba não acontecendo. Deus cuida, né? Mas o risco é grande. Exatamente. Muitas vezes vai acontecer. A pancreatite alcoólica está entre as maiores causas de pancreatite. E aí eu não posso dar a ideia de que uma simples infusão venosa vai blindar como contra você isso. Vai usou esse termo, blindar o adorei. seu fígado. Não é isso. Agora, quando eu avalio cada paciente adequadamente, entendo ali a proposta dele. E aí, por exemplo, no meu caso, eu uso terapia endovenosa focada no tratamento da obesidade. E aí, quando eu de fato preciso suplementar nutrientes que vemos vantagens em fazer pela via endovenosa, aí você começa a alterar o resultado daquele paciente. Mas aí entendeu? você tem os exames. E também não é ela Você sozinha. falou que o exame de sangue não é o melhor. Para ficar dosando pancada de vitamina, por exemplo, não. Exame de sangue. É o exame, principais vitaminas que a gente vai dosar aí com segurança, B12 e vitamina D.
O restante, assim, ó, a não ser na carência, aí a gente volta lá naquela fome que a gente estava falando, na desnutrição ali, não faz muito sentido ficar dosando vitamina por vitamina só para justificar, entendeu? Olha aqui, ó, tá baixo no seu exame, você tem que repor. Não é por aí, não é por aí, entendeu? Então, de novo, eu tenho que entender o paciente como um todo. E aí sim, se a gente, por que eu uso na obesidade? Qual que é o potencial que eu quero? Maior ação antioxidante e anti-inflamatória possível. O que eu explico sempre para os meus pacientes? É ali que eu estou buscando, é essa ação que eu estou buscando, né, dessa via. Agora... Mas, Luiz, desculpa te interromper. Você já foi chamado de charlatão? E mais que isso, não é cansativo ficar de paciente em paciente explicando tudo isso que você está me explicando? Então, eu entendo. É que eu já fui chamado, com certeza sim. Não para você. Não para mim, exatamente. Só que o que eu procuro? Eu procuro me posicionar com muito cuidado com relação a isso. Por isso a gente está falando, ó, qual que é a minha especialidade médica? Medicina de família. Para isso, eu tenho o tal do R, que é o registro de especialista dentro do meu conselho. Por que eu atuo com obesidade e reposição hormonal? Qualquer médico não precisa ser especialista para atuar em qualquer área da medicina. O conselho não exige isso. Né? Só que isso está dentro da minha especialidade, uma vez que está dentro dos problemas de saúde que mais acometem a população. É papel do médico de família cuidar disso. E olha que legal, existe uma expectativa de quebra antecipada da patente da semaglutida. Não vou falar nomes comerciais aqui para evitar caracterizar propaganda ou qualquer coisa do tipo, que não é o caso, não é a intenção. Já para 2026. E diversas prefeituras já se organizam, uma delas é a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O secretário de Saúde, Daniel Sorange, que é deputado federal, inclusive, já se organizam para ter na REMUME, na lista de medicamentos do município, a semaglutida para o tratamento da obesidade. Que é a canetinha. Que é uma delas, exatamente, uma delas. Agora tem até comprimido, tem manipulado. Existe a semaglutida na forma oral. Ela não tem uma eficácia tão grande para a obesidade. Você para sabe o diabetes, que eu estou até com medo de falar os para nomes o diabetes, sim. Tradicionais das canetinhas, né? Porque já muda tanto. Muda tudo. O comercial, digamos assim. Né? Mas a história e aí a gente, já que você puxou o assunto, eu vou entrar no assunto. É um medicamento feito para o tratamento específico do diabetes. Diabetes e obesidade. Agora já aceita-se isso. Diabetes, obesidade. Vamos lá. Em 2000, eu posso errar aqui data, mas 18 ou 19, a gente já tem estudo da semaglutida na dose de 2,4 miligramas, que é uma dose efetiva para o tratamento da obesidade. Então, a gente já tem aprovação pelo FDA, que seria algo como a Anvisa americana, que é um órgão que ele acaba sendo referência no mundo inteiro. Então, a ciência segue com muito respeito. A gente já tem aprovação para tratamento da obesidade. E não é a primeira vez na história que um medicamento desenvolvido para um uso acaba tendo um outro uso porque ele se mostra eficaz em outra isso é o comum da medicina. Isso é comum na medicina. Isso é o comum da medicina. Mas o que acontece? Quer ver? Super comum, que todo mundo conhece? Sildenafil. Sildenafil é o princípio ativo do Viagra, que para a medicina é relativamente moderno. O Viagra deve ter com uns 20, 30 anos. Acredito que mais ou menos por aí. O sildenafil é um medicamento usado há décadas e continua sendo usado para essa finalidade para tratamento de hipertensão pulmonar, que é uma condição pulmonar ou cardiopulmonar muito grave. Sempre foi usado para isso. E percebeu-se que os pacientes, normalmente mais idosos, né, que usavam o sildenafil tinham melhora da qualidade da ereção. Aí, vamos começar a pesquisar isso aqui e ver. Hoje ele é um medicamento, já se desenvolveu, né, hoje o Tadalafil, que está muito em voga ali, porque ele é muito mais seguro, que já são usados especificamente para tratamento de impotência sexual. Intimidade, né? Nem conheço. Tal do Tadala, mas está na moda, nas redes, inclusive usar a palavra com outros sentidos como gíria. Total, né? Vai eu adoro palavras. Vai acontecendo. É claro. E assim por diante. Mas o micro-ondas é uma descoberta graças à bomba atômica. Exato. E por aí vai, né? Mas o que eu queria voltar, os análogos do GLP-1 e agora GLP-1 e GIP. É mó mediquês, eu nem gosto de falar isso, mas para ser técnico ali, quando a gente está falando das incretinas. O que são incretinas?
né? São substâncias que conheço são as produzidas... cretinas. As cretinas eu conheço bem. Que são produzidas lá no intestino e têm atuação em diversas áreas do corpo, inclusive no cérebro. A gente produz isso. Olha o intestino aí que a gente falou tanto dele. Pô, são hormônios. O que é a definição de hormônio? É algo que eu produzo em um órgão e vai ter ação em outros órgãos. Né? Então, começou-se a estudar muito quando eu estava na faculdade, 2006 a 2011, fiz faculdade. Já se estudava as incretinas. Lá atrás tinha o Bieta. O Bieta talvez seja o primeiro medicamento para o tratamento desta classe, para o tratamento da obesidade. Ele nem chegou no Brasil, ele foi superado muito rapidamente. Mas ele era revolucionário. Aí vem a liraglutida, aí vem já com tratamento para diabetes e obesidade. Quer ver? Vou falar de nome comercial, que fica mais fácil identificar. Lá atrás falava-se muito em Victoza e Saxenda. Esses medicamentos hoje estão tidos como superados. Não são. Eu nem ouvi falar, não cheguei a pegar isso aí, não. Pacientes com diabetes que trata hoje com Victoza, ou com Saxenda, né? Hoje basicamente é o Saxenda. Qual que é a diferença do Victoza para o Saxenda? Dose. Os dois têm liraglutida. Mas no Victoza eu chegava a ter a dose que é menor, que é mais eficaz no tratamento de diabetes. No Saxenda, o Saxenda continua subindo a dose até eu chegar em dose mais eficaz para a obesidade. Ué, mas por que estão linkados? Porque a obesidade é causa de diabetes. Entendeu? A obesidade está causando. Então, como é que o que impacta em um, impacta no outro? Eu vou até chegar para mim, eu considero essas coisas todas a mesma doença. A gente vai chegar nisso. Isso é uma opinião minha. Aí depois eu tenho o surgimento, a chegada no Brasil, vamos dizer assim, do Ozempic. O Ozempic é a semaglutida. E aí começou a ganhar mais fama, entrou mais em rede social, isso tudo ficou batendo muito nessa coisa de Ozempic é remédio para diabetes, e tem gente usando para emagrecer, isso é ruim, isso é danoso. Não, a semaglutida é estudada para o tratamento da obesidade. Só que a semaglutida é utilizada para o tratamento da obesidade em dose máxima, né, de até 2,4 miligramas. E o Ozempic, ele só me dá uma dose de até 1 miligrama. Por quê? 1 miligrama é a dose máxima para o tratamento de diabetes. Então, o Ozempic ele é tido como medicamento para o tratamento do diabetes, usando uma substância que está bem estudada e tem eficácia comprovada no tratamento da obesidade. Só que eu preciso subir mais a dose. Por isso que a galera usava muito aleatoriamente, tinha um monte de problemas, dentre eles pouco resultado. Sim. Porque não sabe fazer um tratamento adequado. Mas quando tinha resultado, tem o tal do efeito rebote. Que aí o Monjaro promete que não vamos vai explicar ter. ele. Esse que está vindo da Europa agora. Nenhum deles tem efeito rebote, mas ele tem esse efeito. O que acontece é que a gente vai conceituar aí efeito rebote e explicar o que acontece. Vou até fazer uma analogia com a hipertensão. Depois disso, vem agora chegando... Olha que atraso. Eu vou dar a minha opinião de por que atraso. A chegada do Wegovy. O Wegovy é para obesidade. O que tem no Wegovy? Semaglutida. A mesma coisa que tem no Ozempic. Coisa. Só que o Wegovy agora vai até 2,4 miligramas. Entendeu? Então a dose. Ele faz parte do arsenal, é a dose, do arsenal terapêutico para o tratamento da obesidade. Ele sozinho me leva a grandes resultados? Não. E me leva a muitos colaterais e a muitos problemas. E me leva ao problema, que eu acho que ele está muito anterior. É a mesma coisa que a gente está falando dos injetáveis. É entender para que serve, para que eu uso, de que forma eu uso, que contexto. Aí é o papel da medicina. Mas aí liberam e vende na farmácia agora com receita, mas antes de ontem, receita. Com receita e retenção, até que enfim. Agora, não fala ontem não, que a gente vai contar que dia a gente está gravando o programa. Então, a partir do dia 20 de junho. A gente gravou no dia 21. Mas aí chega na farmácia e não chega nem a chegar, né? Porque antes de chegar na farmácia já estava tudo encomendado. Ficou assim muito... Você tinha que ser amigo do farmacêutico, do dono da farmácia para conseguir. E o povo Esse começa a usar como se fosse a solução. Me desculpa a palavra, né? Aí a gente começa a beirar o charlatanismo. É que não é isso, mas eu só quero devolver o problema é o mesmo. O medicamento hoje, ele virou... objeto de desejo de consumo da população. É moda. Assim como a bolsa de determinada marca, assim como o modelo de determinada marca de carro, virou um produto moda, quase de luxo. Você vai me corrigir. Exato. Eu acho que é um objeto de desejo. Moda, você vai me corrigir pelo seguinte, não sei, né? Você que é a conhecedora das palavras. Porque eu vejo moda como algo que vai e vem. E aí, por exemplo, se a gente falar das grandes marcas de luxo, elas não são modismo. Sim. Elas ficam. Elas permanecem
É isso, objeto mais do de desejo. século. Inspira né? desejo. Exato. E aí é isso, gera um afã por eu vou usar, vou emagrecer. E status. Exatamente, porque aí você traz status. como um objeto de luxo. Aí eu vou lá atrás, quando você fala, inclusive, sua migração para o privado e tudo, aí a questão do... Porque aí envolve a questão, quando você sai do SUS para o privado, é claro que envolve a questão financeira, não exatamente de ganho direto, mas de mercadológica. Né? Aí você está na medicina privada, que é complementar ao SUS, está dentro da nossa legislação, muito bem regulamentada no Brasil, está tudo certo. Mas cai nisso, a gente está caindo nisso até no medicamento. O medicamento é caro o suficiente para eu ter status por poder usá-lo. Esse é o ponto. É um Porsche, né? Que é uma Ferrari que eu estou usando. E a gente tem que vir desmistificando isso ao longo do tempo. O custo é muito alto. Quando a gente está falando de tratamento de obesidade, de tudo que a gente está falando aqui, o custo, até porque o custo de a operação de tudo isso, por exemplo, é muito alto. Se a gente entrar, então, nas tecnologias... Né, que hoje tem muita coisa para a área da estética, já com muita efetividade, né, são custos operacionais de fato muito altos. E aí leva isso como um entendimento muito semelhante ao mercado de luxo, entendendo o mercado de luxo como financeiro, caro e inacessível, acessível a mas poucos. aí como é que você... Gera o desejo, ela some da farmácia. Você, como médico, que, por exemplo, você falou... da obesidade até este ponto agora, sempre como saúde. Exato. Dizendo o combate a uma doença, até usei o termo epidemia. Agora, depois de tanto tempo, você traz a história da estética. Uhum. Você não migrou para a obesidade pensando em estética. O mercado da estética. Não, quando a gente entende o mercado da estética, não. É que é uma discussão profunda e que eu acho que deve se ter, sim, dessa história de se separar completamente estética de saúde. Né? A gente tem que tomar cuidado com banalizar a estética, com certeza. Mas estética traz saúde também. Muito claro, saúde mental, mas mais que isso. Né? Mas é por isso que eu me posiciono. Eu gosto muito mais de falar em tratamento da obesidade do que emagrecimento por si só. O emagrecimento ele até venderia mais, né? E claro que ele aparece o tempo todo nas falas. Mas é isso, quando a gente está falando da obesidade, a gente está falando de doença crônica. Eu estou falando de uma doença, por exemplo, que está relacionada a pelo menos 13 tipos de cânceres. Existem 13 tipos de cânceres listados, inclusive pelo INCA, pelo Instituto Nacional de Câncer, que tem como fator de risco, se não o principal dos principais, a obesidade. E não são câncer raros, não, tá claro que não. A obesidade não é rara. São os mais comuns. Obesidade não é rara. Então. Ô, Luiz, e quando a gente, voltando às canetinhas, né? Quando a gente busca um milagre, e ela me pareceu muito isso também, ela chega, né? O Ozempic, o Monjaro... A salvação. Né, o que você como falou que vem da Europa agora... Engov, não. Como é que chama? O Egov. Egov. É parecido. Chega muito como a solução. Agora eu tenho a solução mágica... E aí, a pessoa é caro, como você disse, é de difícil acesso. Hoje, difícil acesso até por causa do mercado, porque está todo mundo louco atrás. E a pessoa para de tomar e engorda tudo de novo. Mas esse é o ponto. Mas por que eu estou usando? Esse é o principal ponto. Por que eu faço uso daquela medicação? Qual que é o intuito? Que tratamento eu estou fazendo? Eu vou te responder isso no final. Primeiro, eu vou fazer uma analogia. Vamos lá, Lu. Você está lá, tudo bem, sua vida, sua pressão começa a subir. A gente sabe que no tratamento da hipertensão estão lá na base fundamentais indispensáveis melhora dos hábitos alimentares e atividade física. Né? Isso é mandatório. E, além disso, você vai lá no cardiologista ou no médico de família, você vai ganhar um antipertensivo, não é isso? E aí você vai começar a tomar um antipertensivo. Eu não tomo até hoje. Você acredita que a minha pressão até hoje ela é controlada? Mas acredito, graças a Deus. De novo é indivíduo. Não, exato. Graças a Deus. Né? Mais uma, né? Já tive outras tantas mas coisas. É individual. Existem chances muito grandes ao longo do tempo. Como tem gente que... Numa crise de asma que eu tenho que tomar muito medicamento, ela sobe até por causa do medicamento. Isso, exatamente. Mas beleza, aí você começa a tomar um antipertensivo. Minha pressão controlou. A gente suspende o antipertensivo?
Não, a doença... Aí a hipertensão volta. Né, o clássico, o paciente para de tomar remédio de pressão, a pressão está alta. Aí a gente fala, olha, o efeito rebote. Esses remédios são muito maldosos, eles são muito ruins, porque se você tomar, você vai ficar dependente dele. Não, a gente está falando de doença crônica. Tireoide, mesma coisa, você começa a tomar remédio para tireoide, tem hipotireoidismo, deficiência da produção dos hormônios de tireoide. Você suspende a levotiroxina, que é o princípio ativo lá do hormônio da tireoide, não, você toma continuamente para o resto da vida. Com a obesidade é a mesma coisa. A obesidade é uma doença crônica e deve ser tratada como tal. Isso é um jargão que eu uso há anos e hoje ele já começa a ser melhor entendido pela população. Então, o que acontece não é um efeito rebote. O que é efeito rebote? É um medicamento que trazia muito o efeito rebote, sibutramina. Por quê? Porque ela não é um medicamento de fato eficaz para o tratamento da obesidade. É um medicamento que... Não, fora os efeitos colaterais. Eu cheguei a tomar uma Por época, isso até que ela não pode caiu, ser usada de forma contínua. Ela não é um medicamento para tratar uma doença crônica, porque os colaterais que ela traz terríveis, superam os benefícios. E aí eu não posso usar ao longo do tempo. Por quê? Porque aumenta a chance de eu ter um infarto, aumenta a chance de eu ter um AVC. Esses são os riscos. Vale a pena? Não, a chance é maior do que a obesidade, que também aumenta essa chance. Se eu tenho um risco maior que o benefício, a tomar a decisão é não faça. Então, ela precisa ser usada por um período curto, de até 4 semanas, e retirada. Por que a sibutramina ajuda a emagrecer? Ela tem uma ação anorexígena, porque por definição ela não é dessa classe, mas ela tem uma ação anorexígena. Ela tira a vontade de comer completamente. E ela aumenta a taxa metabólica basal, o quanto o meu organismo gasta de caloria em repouso. Exemplo, eu gasto 1.000 quilocalorias por dia. Com a sibutramina, eu gasto 1.500. Sento no sofá, tomo a sibutramina e começo a emagrecer, porque eu estou gastando mais. Se eu mantiver o mesmo consumo ou reduzir, porque ela tira a minha vontade de comer, eu vou emagrecer. Tirei a sibutramina. Quando o medicamento não tem efeito rebote, você tem um abandono do tratamento. O que acontece? Você perde aquela ação. O que aconteceria com a minha taxa metabólica basal? Eu estou emagrecendo assistindo Netflix com o controle remoto na mão. Isso. Tirei o medicamento, eu continuo engordando. Mais do que antes. Com controle remoto. Mais do Porque que antes. Porque o organismo quer compensar aquela perda. A minha taxa metabólica não vai voltar para 1.000, igual ela era antes. Ela vai para 700, 600. Isso é efeito rebote. Ficou pior do que era antes. As incretinas, os análogos, que são as canetinhas, elas não trazem efeito rebote. Mas eu volto a ganhar peso. Claro, você tem um abandono de tratamento. Como que a gente... E quando... o medicamento é o único tratamento. É a única mudança de postura. Esse é o ponto. Qual que é a estratégia que eu utilizo, que é o que eu vejo que faz sentido com os meus pacientes? O medicamento, qualquer que seja ele, não é o único que eu uso diversos, inclusive. Ele é parte do tratamento. Né? É outra frase, expressão, né, muito usada por mim. Né? Apenas a alimentação e a atividade física são insuficientes para o tratamento da obesidade. Isso quer dizer que não tem que fazer uma boa alimentação e fazer atividade física? Não, isso é primordial. Mas a maior parte das pessoas não vai perder todo o peso que precisa e, principalmente, manter esse peso perdido ao longo de muito tempo. Ela vai viver, a tendência é que ela viva no efeito sanfona. Que ela sofra muito para conseguir perder algum peso e volte a recuperar assim, e fica sanfonando. E isso tem diversos problemas. Dentre eles quando eu perco peso, principalmente se for com muita restrição, sem medicação, sem nada, eu tendo a perder muita massa muscular e quando eu ganho, eu volto a ganhar gordura. Aí eu perco perdendo massa muscular, ganho gordura. E eu vou ficando cada vez com uma desproporção maior, levando o que a gente falou lá no início, a obesidade sarcopênica. Aí cada vez eu estou gastando ainda menos calorias do que antes, eu estou piorando esse cenário. Quando eu entro com o tratamento medicamentoso junto com a mudança de hábito, a gente vê, isso é o que eu tenho visto na prática, Lu, a gente consegue promover muito mais a mudança de hábito, porque você sabe muito bem, emagrecer não é fácil. Não. Só que a sociedade é punitiva, tá vendo? Você não emagrece porque você não fecha a boca. Fulano fechou a boca, ela já perdeu 3 quilos. Eu olho só a foto, né, daquela parte que perdeu. E aí, se você fechar a boca, você parar de comer, começar a restringir muito, tira o carboidrato, você vai começar a perder 3, 4 quilos, tá vendo? Continua fazendo isso, você não consegue. Não. Por que você não consegue? E eu te digo mais, antes dos 35, 40 anos, para a mulher,
Os 5 primeiros quilos até vai. Depois Antes dos 40, porque depois Isso. dos 40 é 1, 2. A gente vai começar a falar em climatério, é outro problema que atrapalha. Não, depois, então, da menopausa, então, aí nem se fala. E até vai. E aí você ganha Depois uma disso. força. Aí você fala, vou continuar fazendo a mesma coisa. Aí você perde 300 gramas. Não consegue. Por quê? No mesmo período que perdeu 5 Porque o seu quilos. organismo vai fazer adaptações metabólicas para evitar a sua perda de peso. Fora a cobrança Gordura da sociedade. pro Um meu- pedacinho só. Ai, como você tá chata. A sua vontade vai aumentar, Luciana. Gordura para o nosso organismo é reserva de energia. Quando eu não tenho de onde tirar da gordura que eu tiro. Por isso eu estoco evolutivamente a gordura. E aí, quando eu começo a perder a gordura, sinal amarelo. Opa, estou perdendo peso, estou em risco. Você vai começando a fazer mudanças. Por exemplo, falamos do hormônio da fome, a grelina, ela vai aumentar. Né? A gente tem menos ação da leptina, uma coisa que chama resistência à leptina. preservação da espécie. Menos saciedade. Total. E aí você não consegue perder peso e você volta a ganhar. E aí, você tá vendo? Você estava fazendo tão certo, agora já Relaxou. largou. Você que não tem jeito. A gente pune a pessoa com obesidade. Quando não, eu preciso tratá-la, assim como eu trato o hipertenso, o diabético, o hipotireoidismo e diversas outras doenças crônicas. E aí sim, eu dou condições para que você comece a perder peso. E aí você começou a perder peso. Pô, legal, tá dando certo, tô gostando. Pô, é a minha segunda consulta, Lu. Eu brinco que é a segunda. Eu brinco porque é verdade, é a consulta que eu mais gosto. Porque o paciente chega super crítico. E aí a gente vai ver a bioimpedância, a gente tem comparativo de foto, que a gente vê muito o resultado. E aí ele chega lá e fala, doutor Luiz, até vi que eu perdi o peso que foi. E eu perdi peso e tudo, mas podia ter sido melhor. Porque eu não fiz isso direito, não fiz aquilo e tal. Ele não está satisfeito. Porque um dia eu comi um bombom. Exatamente. Aí a hora que eu abro a foto lá que ele viu antes e depois, ele, gente, 60 dias, já deu essa diferença. Porque aí é o visual. Isso impacta muito. Já deu essa diferença toda. E eu nem me empenhei tanto assim. Só que esse nem me empenhei tanto, a gente é muito rigoroso com a gente. Não fazia atividade física, está fazendo 3, 4 vezes por semana. Não avacalha mais no fim de semana. Às vezes come um bombom. Aí ele me conta. Não, eu não fui bem porque na sexta-feira, dia 15, eu comi um bombom. Olha o tamanho do rigor. E aí eu, gente, calma, olha o seu resultado. Olha como você está indo bem. E aí o que ele sente? Pô, agora que eu vou fazer mais ainda, tá dando certo. Agora eu vou me empenhar. Então, ao longo do tempo, ele vai tomando gosto por hábitos novos. Ele vai se empenhando mais na atividade física, ele vê mais sentido em cuidar da alimentação, em abrir exceções apenas em momentos estratégicos, né? E ele vai tomando gosto por se alimentar maior e aí ele vai transformar. Os medicamentos têm quase um efeito psicológico mesmo. O médico de família. Aí, o medicamento é a ferramenta, o médico de família, porque eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Por quê? É como eu faço. Né? Aí, porque vai lá no início da nossa conversa, a relação que eu crio com o paciente, né? O como eu vou motivando, engajando ele no tratamento, é assim que eu vejo sentido. Porque lá na frente, eu quero começar a reduzir, de fato, a medicação, e muitas vezes até tirar, e mesmo assim manter a perda de peso dele. Mas por quê? Porque não houve abandono de tratamento. Porque a gente mudou tanto em hábito que isso se torna sustentável ao longo do tempo. Temos diversos pacientes assim. O mais comum em pacientes já muito obesos, ele vai necessitar mais de doses muito mais baixas, às vezes não mais do medicamento mais potente, de medicamentos menos potentes e mais baratos, para manter aquele peso. Mas o mais importante, ele ganha autonomia e isso se torna sustentável ao longo do tempo. Aí eu estou controlando a obesidade. Veja que eu falo em cura, em vencendo a obesidade. Estou controlando, igual controlo a pressão, igual controlo o diabetes. Entendeu? E os medicamentos podem sim ir diminuindo, mas isso não significa abandono de tratamento, porque ele continua, a mudança de estilo de vida foi tão grande que isso permanece, isso mantém o peso dele. Então não tem outra solução, é mudança de estilo de vida. Claro que é. Eu falo assim, eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, a bariátrica, né? E optando, e tá tudo bem. Não estou aqui criticando. Sim. Mas eu também vejo muita gente que faz a bariátrica, que a bariátrica tem muito efeito e esse efeito se prolonga por anos e talvez para o resto da vida. Graças a Deus eu não acompanho algumas pessoas até o resto da vida, que elas estão vivas e bem. É porque assim como quando eu começo a perder peso, meu organismo faz adaptações fisiológicas, quando eu começo a perder peso porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, também. Mas tem elas gente são piores. que consegue estratégia, acompanhamento Vamos médico. lá. E tem gente que não. Aí eu falo, tem que fazer a bariátrica no cérebro também. Eu sempre, tem que operar a mente também. também. Eu brincava, o problema da cirurgia bariátrica é que não existe transplante de cérebro.
Porque é isso que você está falando. O que a gente está vendo agora com as canetinhas é, na minha concepção, o mesmo problema que a gente tem com a cirurgia bariátrica. Eu quero ser emagrecido. É de fora para dentro. É só fácil demais. Eu quero... Ai, adorei essa expressão. Eu quero ser... Isso. Eu não quero emagrecer, Não, eu quero ser emagrecido. A Manuela... Igual eu como uma torta e acho gostoso e tem aquele prazer imediato, eu quero algo de fora para dentro que me emagreça com prazer. Exatamente. Sem que eu Mesmo tenha que seja uma injeçãozinha. Aí eu não vou falar, porque não pode comer a torta. Não é isso. Pode, mas não é nisso que eu quero entrar. E eu quero continuar comendo... Não é um esforço. pedaço de torta. É ela inteira. Eu quero continuar comendo a pizza inteira, a torta inteira. Hoje eu não faço mais isso, tá? Só que as células já estão acostumadas. Mas eu já tive isso, de pedir uma pizza e comer você já tem diversas melhoras de hábito, como você mesmo falou. Muda, e isso é ao longo do tempo. Aliás, quero ter que fazer uma propagandinha. Eu nunca faço, que é patrocínio, que a gente fala que passa aqui, né? Mas eu preciso fazer. Academia G2. E a Carla com o Mova, que eu estou fazendo. Eu mais falto do que vou, mas uma vez por semana, se eu for, né? Eu vou mais que isso. Já é mais do que o zero. Não é mais do que zero. Mas estou fazendo pilates. Porque é fantástico. Além da musculação na academia, o treino, né? Que agora não pode falar ginástica, fala treino. Eu sou do tempo da ginástica, tá, gente? Sou velha. Pode, mas entrega a idade, né? Entrega a idade. Mas além do treino, com um profissional ali do meu lado, me ensinando a entrar e sair dos equipamentos de tortura, que essas academias têm equipamentos de tortura. Equipamentos de tortura, são. Então, é isso que a gente tem que mudar ao longo do tempo. Vamos lá. Já que você falou, para mim você falou da G2. Eu gosto muito do modelo da G2 justamente por causa disso. Né? O profissional ele está tão próximo ali. Exatamente. É uma academia com uma estrutura espetacular, assim, bem bacana. E com um modelo de atenção muito próximo. Exato. Aumenta o engajamento. Eu, quando chegava numa academia, olhava aqueles equipamentos, eu enxergava assim mesmo. Eu não sabia nem... Eu falo assim, entrar e sair, para você entrar dentro. Mas não é. É porque como eu tenho que pôr a perna aqui, o pé ali, às vezes para cima... Eu olhava aquilo e falava, olhava no desenho, porque todos eles têm o desenho do lado, e falava, eu não vou ficar nessa posição. Tá, fui para o bendito do Pilates, que é mais tortura ainda, e é simples. É a coisa mais simples do mundo, o Pilates, que é pôr uma mão para o braço para cá, o outro para baixo, simples, depois né? troca. É muito simples, mas é a coisa mais difícil que eu já Vai fiz. fazer. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Exatamente. Pilates é muito simples, mas não é nada fácil. E me melhorou muito a respiração. Eu subo uma escada hoje com muito mais facilidade e sem passar mal por causa do Pilates. Isso impacta em melhora da saúde, melhora de qualidade de vida. Que é o propósito final, assim, né, da minha atuação. Eu preciso melhorar a qualidade de vida. E claro, já passei um mês sem ir. Mas aí eu faço a fotinha para as redes sociais, recomeçar quantas vezes for preciso. Isso é pro resto da vida inteira. Eu, mais jovem, mais novo, bem mais novo, né? Na época da faculdade, eu gostava muito de malhar, ficar fortinho e tal. E eu ficava muito frustrado quando eu começava. Todo mundo fica. Começava a não conseguir, faltava e tal, aí perdia um pouco. A musculação é muito ingrata, né? Você perde muito rápido e tal. Hoje eu já tenho 25, 26 anos de musculação aí, acumulados. E eu já tenho essa tranquilidade. Eu voltei, você falou em voltar. Eu voltei, nossa, doutor Luiz parou. Eu estava mais de um mês sem conseguir treinar. Por conta da influenza que está circulando muito, o Bentinho pegou, me passou. Aí, quando o Bentinho melhorava, eu passava para ele, aí ele me devolvia. E a gente passou um mês assim. A criança vai na escola fazer download de vírus, né? Total, trazer para a gente o que a gente não tem contato. E só por essa sua fala, eu te desculpo você não ter vindo gravar comigo antes, tá vendo? Se nem na academia você estava indo. Tem um tempão. Pois é, e tem um tempão que você falou. Você ficou sem voz, mas eu tô rouco, eu não tô conseguindo. Ela ainda tem falhado bastante, mas já melhorou muito. Porque eu fiquei num ciclo de melhor e pior, melhor e pior. E aí, vai emagrecendo, vai. Emagrecendo, perdendo massa muscular, né, gente? Não achem que vai perder peso. Que ela não é sua, ela não nasceu com você. Você trabalhou essa musculatura para ficar com esse bração que você tá. Tá vendo? Mas a gente volta. Olha lá, com o terno. De vez em quando ele estoura o terno. Tá um mês sem treinar. Mas a gente volta, o tempo todo é esse eterno voltar, é assim com tudo na vida. Então essas pausas, quando eu era novo, e para molecada isso é muito legal pensar, eu sofria por causa de Natal e Ano Novo. Nossa, Natal Novo a academia vai fechar. Que absurdo, eu queria treinar. Calma, calma. Tem outras coisas que também são importantes. Convívio com a família é uma delas. Hoje você valoriza muito. Você tem o Bentinho, né?
Agora, Luiz, voltando, gente, não tem como não falar disso, né? Não tem como. Você fala assim, obesidade e hormônio, né? Isso. O hormônio a gente até deixou de lado. Mas só que uma coisa está envolvida com a outra. Eu abri hoje o programa falando isso. O médico hoje ele não trata uma doença, ele não trata, ou ele trata o ser integral. Isso. E, de novo, estou sendo repetitivo, correndo risco, mas vou ser. Ou ele trata individualmente o indivíduo, ou a indivídua, ou não tem eficiência. Não tem. Eu vou citar uma médica de família lá do Rio, que ela foi minha contemporânea de residências diferentes. Né? Eu fazia na prefeitura, ela fazia o FRJ, se não me engano. Né, que ela fez um texto lá atrás muito legal, que é muito respeitado até hoje, que terminava falando. Perguntava, você é médico de família? Você trata... você faz pré-natal? Então você é ginecologista? Não, mas você trata hipertensão? Sim. Então você é cardiologista? Não. E ele vai brincando com as especialidades e no final ela fala... Uma hora ia acontecer, né? Você sabe. Eu sei, eu te conheço, você é chorão demais. E no final ela fala, não, eu sou especialista em pessoas. As pessoas têm doenças. As pessoas não são doenças. Então, a gente precisa, de fato, desse olhar integral. Faz todo sentido em qualquer condição clínica. Você ainda se emociona para falar de medicina? Nossa. Eu me apaixonei por você, porque na nossa primeira consulta, e talvez a única, eu não sei nem se eu voltei em retorno, porque a gente se tornou amigo, nós nos tornamos parceiros de negócios. E eu me apaixonei por você porque você se emocionou. Na primeira consulta, sua primeira... Só para vocês saberem, gente, é 1h30 no mínimo, porque no minha foi 2 horas, foram 2 horas de consulta, a primeira consulta minha. Foi preciso, né, Lu? E aí você se emocionou em um momento. Você ainda se emociona ao falar da sua profissão? Sim, porque me toca, porque a gente vai se perdendo nos assuntos, Lu. Mas lá no início a gente estava falando da coisa de por que eu fui para essa área, por que eu já atuo com o tratamento da obesidade e reposição hormonal, porque isso faz muito sentido lá no Luiz, menininho lá, que queria ajudar as pessoas. Esse é um grande problema da população hoje. A gente sempre revisita a criança dentro da gente. Então, isso me toca muito, sabe? Aí, quando a gente vai falar lá, estava falando do texto da Carolina Rigada, de ser especialista em pessoas, é o que eu falo, é cuidar das pessoas. Lá, não é à toa que lá no núcleo, né, na sala de espera, tem estampado lá na nossa parede. Cuidar da saúde é cuidar do seu maior patrimônio. Falo em cuidado 2 vezes. Ainda bem que você trouxe mais vou deixar água. Você tomar um pouco d'água. Eu vou falar do meu patrocinador. Você vai ganhar, viu? Multishine hoje. Tem um kit gosto, ali para você. Esse aí, então, que está na sua mão é fantástico. Vou deixar esse momento, porque eu sei que você se emociona demais mesmo. E vou falar do meu patrocinador, aproveitar, né? O quente, tá todo mundo assistindo e tal. Para falar do meu patrocinador, que é a Multishine, que é uma empresa de Barretos, especializada em produtos de limpeza, higiene, qualidade de vida. E é uma empresa preocupada com as pessoas, com o meio ambiente. Então, o Ronaldo investe muito em tecnologia, e até agora a gente estava falando das canetas, tudo é tecnologia. Exato, em tecnologia para que os produtos sejam minimamente invasivos ao meio ambiente. E não faça mal para as pessoas que usam, muito pelo contrário, facilita a vida das pessoas. Ele, por exemplo, tem produto, uma linha de carros, eu quero trazê-lo aqui, inclusive, para fazer essa linha de carros aqui, em que você não precisa ficar esfregando o carro. Meu marido, esse final de semana, inclusive, testou. É a coisa de você pôr o jatinho, jogar água e pronto. Não precisa ficar ali horas. E cuida do seu patrimônio. Tem gente que é apaixonado por carro. E é patrimônio. É patrimônio, né? Também. Então, e é de Barretos. Da cidade que você escolheu para morar. O Ronaldo também não nasceu em Barretos. Isso é um orgulho nosso. Mas vai falar pro Ronaldo que ele não é barretense, ele briga. Hoje você que Bentinho nasceu em Barretos. Esses dias agora, eu não vou lembrar exatamente a situação, mas a gente estava numa conversa, eu estava viajando, eu estava em Gramado. Em alguma conversa lá, eu falava de mim como barretense. No Uber, conversando no Uber. Não, porque a gente lá em Barretos, né? A gente barretense, falou uma coisa assim. Ela me olhou assim, ela falou, tá vendo? Falei, e a Manu também, ela fala que ela é barretense, ela também não nasceu. A Manuela está aqui há muitos anos. A Manuela ela veio fazer fez faculdade. um
um story nas redes sociais e alguém falou para ela que barretense, né? Exatamente isso. Foi lá. E ela ficou brava. Ela falou: eu tive um filho na Santa Casa de Misericórdia de Barreto. Você vem falar que eu não sou barretense? Fica a dica aí, ó, pra gente ganhar o título de cidadão honorário. Tem 17 vereadores lá. Alguns exatamente. deles dizem que até assistem o programa, sabe? Então, não sei se gostam, mas tem... Ser reconhecido aí como cidadão barretense. Mas, de fato, é uma vontade sua mesmo, essa? Sim. A vaidade dessa hora fala. Não é questão de vaidade, não de ser reconhecido, nada disso, acho que isso não é uma questão. Mas é o que eu te falei da identificação cultural. Todo mundo me vê muito como carioca, apesar de eu não ser, porque é a identidade cultural que eu trago. E hoje eu trago muito uma identidade cultural daqui, sabe, de Barretos. Você tem chapéu e bota? A ponto de tenho. Então já tem metade do caminho. Eu sou fã de Festa Peão. Tivemos agora na festa da Fundação, inclusive apoiando, patrocinando o rodeio. Você teve patrocínio, camarote, o pacote completo, né? É importante, né, Lu? A gente vê como uma forma de a gente devolver à sociedade tudo aquilo que a gente ganha, inclusive, né, com o nosso trabalho, desenvolvendo o que é a minha missão, o que faz sentido para a minha vida, que me toca, que me emociona, isso faz sentido para outras pessoas. A gente estava falando aqui antes de começar o programa de um paciente meu que tem uma hérnia abdominal enorme, morre de medo da cirurgia porque ele estava muito acima do peso. E ele mandou agora, acabei de receber mensagem dele aqui, ó, foto, super feliz, abandonei os 3 dígitos. Ele já deve ter perdido uns quase 30 quilos. E vai fazer a cirurgia. E ele vai fazer a cirurgia que vai mudar a vida dele. Ele adora jogar bola e não consegue jogar bola por conta do risco que ele tem, porque é uma hérnia muito volumosa, abdominal muito grande. Então, o que me toca acaba tocando e ajudando muito outras pessoas. É isso que Deus quer da gente. E o dia então, que o médico perde essa noção, obrigado, né? Aí ele podia virar fazendeiro mesmo. Você falou do charlatanismo e tal. Por que eu não me vejo como nada disso? Porque o intuito, ele é muito sincero, ele é muito cuidadoso. E eu pauto sempre em evidência, tá, Lu? Não paro de estudar. Quem me acompanha sabe que a gente tem o momento lá do estudo da manhã, que todo dia de manhã cedo eu acordo antes do Bentinho, passo um tempo estudando, lendo artigo científico. Ainda faz isso todos os dias? Com menos frequência do que eu gostaria, porque o Bentinho dorme com a gente, né? Então piora um pouco a qualidade da noite, mas ainda assim. Mas eu preciso voltar a postar, que era muito legal, porque interagia muito. E eu acho que tirava muita dúvida, assim, dava muito acesso à informação. É uma coisa que eu tenho que falar que eu estou devendo. Você tem, inclusive, o consultório aqui do lado desse prédio maravilhoso que nós estamos, que é o Scarpellini Coworking. Que é chique, né? É muito bonito, né? É chique demais. E você que é desse tipo que gosta de coisa bonita, quem vai no teu consultório sabe disso, negócio do detalhezinho, né? Você fez lá, você fez isso, né? A qualidade, a pia que não tem, que não junta geme, que não tem junta. Isso. Aqui é mais ou menos, claro que não é um prédio de saúde, é um prédio de trabalho de negócios e é um coworking que você aluga salas por hora, por período, é muito legal. E traz esse cuidado com a ambiência, que é cuidado com as pessoas, né? Por que a clínica por que a cadeira dessa boa? Exato. Por que a iluminação é indireta? Para que as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas. Que elas queiram estar naquele espaço. Exatamente. Elas passam muito tempo ali. Precisa ser um ambiente acolhedor. Né? Agora não mais, mas me perguntavam muito por que eu não atendia de jaleco. Porque o jaleco afasta. O jaleco ele é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Ele precisa ser utilizado quando existe exposição. Procedimento alguma coisa desse tipo. Não é que você não tenha jaleco, você usa... Mas o atendimento, que é do médico de jaleco, isso afasta, porque isso visita lá a nossa infância, os traumas, a injeção, a vacina, o medo do médico, do enfermeiro. Então, não, ali a gente quer que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta em casa, sabe? Confortável, que ela queira estar ali. E a gente tem muito esse feedback dos nossos pacientes. Quanto tempo está o Bento? O Bentinho tem 2 anos. A sua vida mudou muito nos últimos 2 anos? Meu Deus do céu. Muda, né? Transforma, assim. Acho que começa a vida, né? Acho que o ponto é esse, começa. E ele é filho de 2 médicos, gente. De dois médicos. Esse menino, eu vou te falar, ele tem uma história em casa, né? E 2 médicos apaixonados pelo que fazem, porque a gente precisa falar da Manu, não tem como eu te trazer aqui sem falar da minha pupila querida, maravilhosa. Não precisava, mas é bonita. Nem precisava ser tão bonita. Demais. E é uma pessoa também, uma médica 24 horas por dia. O tempo todo.
Tá lá agora Feminista? integralmente com a gente. Feminista daquelas bravas. Bem mais brava que eu como feminista, viu? Já foi mais, viu? Não mais feminista, mais brava com isso. Mas é bastante, assim, né? Ela é bastante firme nas decisões dela, tomadas. Tá lá, fico muito, muito feliz e muito orgulhoso por isso. Ela tá lá no núcleo com a gente do carnaval para cá, né? Agora Sua ela tá vida mudou depois que a Manu integralmente. foi trabalhar do seu lado? Eu vou deixar ela responder essa pergunta para você. Que ela responde de uma forma muito boa. Mudou. Não como eu imaginava. Eu imaginava que, nossa, vou ficar muito mais tranquilo. Vai desobrecarregar, minha agenda vai melhorar um pouquinho. Pelo contrário, ela não pode me ver. Não pode me ver querendo respirar, que ela arruma, opa, isso aqui precisa organizar. Ela virou uma gestora zona grande. Produção. Além de médica, ela atende lá também, né? E ela potencializou muitos processos. A gestão hoje está muito mais na mão dela do que na minha. Muito mais, muito mais. É muito engraçado menino assim. inteligente. Casou com uma feminista e deixa ela tomar conta. Não, eu não tenho chance. É questão de deixar ou não deixar, não tenho chance. É muito legal porque teve um dia que eu fui buscar ela em casa, num final de tarde, eu tinha acabado de atender mais cedo. E comuniquei com ela, vamos tomar um café. Ela estava em casa por alguma questão ali, devia estar com mentinho, alguma coisa assim. E ela, não, vou tomar um café, não sei o quê. Eu estava crente que a gente ia na cafeteria e tal, papapá. E aí, vamos aonde? Não, vamos lá na clínica. Hã? A gente toma um café na sua sala, eu preciso resolver isso com você agora. Você tem hora. Seu café é bom, né? Você tem café, um café excelente lá. E eu fiquei, gente. Você pergunta isso para ela, você ver, ela tem história para contar disso aí. Mas claro, melhorou muito. Quero aproveitar para convidá-la, viu, Manu? Venha. Vamos dar um tempo agora, né? Porque quem sabe eu esteja convidando um novo patrocinador aí, mas vamos dar um tempo agora para ficar falando da clínica aqui. Mas eu quero muito a Manu aqui, porque ela é uma mulher muito especial. Ela é fantástica. Meu Deus do céu. E sabe por que você está aqui, né? Porque esse programa chama Pode Aplaudir. Pode Aplaudir. Por que esse podcast chama Pode Aplaudir? Porque eu acredito muito, como você, que a gente tem que ter mais foco nas pessoas. E a cada história de vida que eu ouço aqui sentadinha e a pessoa aí do outro lado sentada, eu aprendo, eu me inspiro e eu tenho certeza que quem nos acompanha, quem aciona lá o sininho quando começa a seguir o canal ou nos segue nas redes sociais, também aprende, também se inspira. E as histórias que eu trago aqui são de pessoas que merecem aplauso. Por isso, Luiz Garcia, doutor Luiz Garcia, pode aplaudir a sua história. Muito obrigado. Você merece aplauso. Muito obrigado por mesmo. ainda se emocionar com a missão, propósito, profissão que escolheu, viu? Muito obrigado. Nossa, eu fico lisonjeado. Assim, até, nossa Senhora. Mas é isso que faz, é o que faz sentido para mim, é o que toca a minha vida, assim, que me toca, que me dá motivação para o que for preciso no meu trabalho, porque o meu amor está também no meu trabalho. Assim, no que e eu faço você, hoje. por isso, por amar as pessoas e trabalhando com obesidade, né? O combate à obesidade, emagrecimento e hormonoterapia, tudo, você não tem gordofobia, muito pelo contrário. Você enxerga as pessoas além do peso. Mas é isso, a gente precisa cuidar das pessoas, né? E isso também é cuidado. Eu falo muito em diferenciar, né, tratamento da obesidade, a necessidade de se tratar a obesidade, de se controlar a obesidade, de gordofobia. Né? Quando eu falo que as pessoas que, né, estão acima do peso, que têm obesidade, precisam controlar, precisam perder peso, precisam melhorar a sua condição metabólica, eu não estou dizendo que ele é menos, que é feio, que não pode com relação à saúde. Isso. Não, essa pessoa tem que ter acessibilidade no avião, tem que ter uma cadeira adequada, com espaço para que essa pessoa possa acessar, ou, né, que ela consiga andar no corredor, que ela tenha sempre acessibilidade, que ela não seja desrespeitada porque ela é gorda. Qualidade de vida no processo. Exatamente. Mas ela precisa perder peso durante isso. Você fala muito do processo, né? Eu gosto muito disso. Que a gente tem que, de fato, curtir o processo, até porque estamos falando de uma doença crônica, o processo é o resto da vida. Mas eu já estou magro e estou me mantendo. Porque se mantém cuidando, ou seja, se mantém em tratamento. Se parar de cuidar. Se parar de cuidar, desanda. É com tudo na vida isso. Então, isso é a vida. Então, a gente tem que curtir isso aí, porque a alegria não está no final, porque o final de todos é igual. Né? E independente da forma com que a gente entende a nossa ida embora, né, desse local,
os momentos felizes estão no caminho, no processo disso tudo. E olha, que momento feliz esse programa. Muito Esse obrigada, deles. viu? Eu que agradeço. Chegamos ao final do programa, mas temos ainda muita coisa para viver aí. E que bom. Espero que você também tenha gostado, você que acompanhou aí do outro lado, esse nosso papo aqui. E nós vamos continuar aqui. Agora ele sobe, a Carol vai lá, corta, põe as letrinhas para subir e a gente continua aqui conversando.